Bom, vamos lá. Vamos estudar a estrutura do mercado para a gente saber o melhor cenário para tomar risco com base em tendência e qual o cenário, o início do cenário, que o cenário começa a ficar desvantajoso para procurar essas oportunidades que vai aparecer de tendência, né? Na verdade, quando o cenário está favorável, quando ele está desfavorável e quando ele está iniciando a ficar desfavorável e quando ele está iniciando a começar a ficar favorável para essa para possível movimentos de tendência, para possíveis ondas de tendência. É igual no mar. No mar tem a onda certa para você surfar, né? E trabalhar para quem trabalha com tendência é a mesma coisa, né? Tem que esperar a onda certa para você entrar no risco, né? Para você querer surfar um movimento e saber que aquela onda é boa para você entrar, né? Que aquela onda tá habilitada você entrar nela. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui o alinhamento entre as médias móveis, né? Deixa eu pegar aqui um triângulo só para ficar fácil para mostrar. Aqui, ó. Vamos lá. Nesse gráfico aqui, nesse gráfico, esse gráfico que eu tô mexendo aqui, ó, esse aqui é o gráfico de 5 minutos, porém com as médias móveis personalizadas em time frame maior. Então, aqui é o gráfico de 5 minutos com as médias móveis do 71 minutos, né, de 1 hora e 10 minutos, de 1 hora. Aqui, esse segundo gráfico aqui é o gráfico onde tem as médias do tempo gráfico maior, gráfico de 5 minutos, porém com médias móveis personalizadas em time frame de 240 minutos, que no caso é 4 horas. Então aqui a gente tem o gráfico com as médias de 4 horas, aqui a gente tem o gráfico de 5 com as médias de 1 hora e 10 minutos, aqui a gente tem o gráfico de 15 minutos com as médias de 15 minutos, aqui eu tenho o gráfico de 5 minutos com as médias de 5 minutos, aqui eu tenho o gráfico de 2 minutos com as médias de 2 minutos, tá? Então, o cenário que eu quero mostrar é o seguinte: quando o mercado está favorável, quando o mercado está desfavorável para movimentos de tendência, né? No caso, que é o que eu opero, que eu mais gosto de operar. Então, vamos lá. Aqui, no gráfico de 71 minutos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: as médias estão flats, né? Não tem tendência nenhuma. Aqui o preço, na verdade, ele estava vindo de uma tendência, só que o que acontece? Quando o preço ele vem na média móvel de 50, ou ele vem para pegar impulso e continuar um movimento de tendência, ou ele lateraliza. Então, quando o preço tá vindo em tendência, igual aqui, ó, tá vindo, só é tendência, ó, vem na 9, na 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20, né? Tendência clara de alta, as médias com alinhamento e angulamento, né? Aqui, ó, tendência clara de alta, né? Deixa eu pegar aqui esse fundo aqui, ó. Tendência clara de alta, as médias móveis com angulamento de 40 graus, né? Tendência clara.
Então, média para cima, ascendente, né, com angulamento de 45 graus, tendência clara de alta. Agora, aqui que está o negócio. Aqui que está o ponto de atenção. Primeira vez que o preço vem e ele toca na média de 50 períodos, do 71, tá? Que no caso é a média móvel. Esse primeiro toque aqui foi na de 50 do 71, e esse segundo toque aqui foi tá vendo aqui, ó, na média de 50 do 240, né? Aqui foi a 20 do 240, e a segunda perna aqui foi a 50 do 240. Então, mesmo padrão, né? Só que aqui ele veio mais na média de. Ele veio mais na média de 50, né? Ele veio na mesma vez que ele. Mesma região que ele veio na média de 50 do 71, que já deixou um ponto de atenção. Por quê? Quando ele vem na média de 9,20 do 71, do 240, normalmente é para pegar impulsão para ele continuar o movimento. Se ele vem na média de 50, é uma correção maior, o preço dá continuidade no movimento. Se caso, aí que tá o negócio, tem que ter um ponto de atenção quando ele vem aqui, porque se for correção maior, ele tem que continuar e romper o topo anterior, que no caso seria este aqui, ó, este topo aqui, ó, certo? Porque esse aqui foi o último topo prévio até o mercado vir na média de 50 do 71 e na média de 50 do 240, que é do 4 horas, que está aqui no caso, nesse exemplo. Então vou até marcar aqui, ó, para vocês entenderem esse contexto. Toda vez que ele faz isso, isso aqui é uma espécie de padrão. Toda vez que ele vem aqui, ó, média de 50, vou sublinhar aqui, porque é o seguinte, isso aqui é interessantíssimo, porque quando ele vem na média de 50, a média de 50 ela é uma correção maior. Só que ela já indica também que o seguinte, se o preço não romper o topo anterior, o topo prévio anterior, o que acontece? Possivelmente o preço perdeu força, a tendência perdeu força e pode reverter dessa região aqui, certo? Então eu vou marcar aqui, ó. Aqui em cima é verde, né? Que é o topo prévio. Coloquei vermelho. Verde. Aqui é vermelho, toque na 50, né? O fundo ali. Vou marcar aqui no 71 também o toque na média de 50 do 71. Para vocês entenderem esse contexto aqui. Se entendendo isso aqui, já era. É uma coisa que até para mim mesmo ficar mais disciplinado. Vamos lá. Então aqui a gente tem o primeiro toque na 9, na 50 do gráfico das médias dos 71 minutos. E aqui a gente tem o primeiro toque na 50 do 240 minutos, certo? Pode ver que desde o início do rally aqui, ó, as médias estavam flat, saiu, tá vendo? Saiu, alinhou as médias, tá vendo? Alinhou as médias, teve alinhamento, ó, entre a 50 com a 20 e a 20 com a 9. Vou mostrar aqui também. Ó, alinhamento da 50 com a 20 e da 20 com a 9. Tá vendo? Abertura, alinhamento, né? E angulação das médias. Tá vendo aqui, ó, a angulação de mais de 45 graus, que é muito saudável para tendência, para rally, né? Então vamos voltar aqui no contexto. Então beleza, veio na 9 do 71, na 50 do 71 pela primeira vez, ponto de atenção, fez um topo anterior, marca esse topo anterior com este fundo prévio. Por quê? Porque esse fundo ele não pode ser renovado, né? No caso aqui seria os dois fundos, porque aqui também é o 9 da 50 do 70 do 240, né? Então aqui a gente tem o primeiro toque na 50 do 240 e aqui a gente tem o primeiro toque na 50 do 71. Pessoal, o que acontece?
a gente tem que prestar atenção que é o seguinte, veio aqui, você tem que ficar prestando atenção no topo prévio, anterior. Por quê? Porque esse preço, se for continuidade, se for uma correção para continuidade do movimento, se for uma correção mais macro, mais profunda nas 50 para continuidade do movimento, ele tem que vir e renovar topo. Ele tem que renovar e pivotar esse topo aqui, ó. Não só vir e renovar, ele tem que renovar e pivotar em cima desse topo. Para continuidade, para a gente acreditar na continuidade do movimento, da tendência. Entendeu? E aí, quando ele toca aqui, e ele na 50 do 71, e ele toca na 50 do 240, já é ponto de atenção. Por que ponto de atenção? Porque eu preciso já fico esperto com a tendência que eu estou seguindo, certo? Porque é o seguinte, se ele não fizer esse rompimento aqui e confirmar, pivotando em cima dessa estrutura, confirmar um pivô em cima, né, renovar um pivô em cima desse aqui, eu não posso ficar, como que eu posso dizer? Eu não posso ficar mais, como que a palavra seria, tá na ponta da língua, eu não consigo dizer. Eu não posso ficar, como que seria? Hipnotizado com a tendência, com a continuidade da tendência, porque ele já veio na estrutura da média de 50, ele já fez uma correção maior, ele já veio para fazer uma correção maior, uma possível correção maior. Então, se não houver o rompimento da estrutura aqui, ó, se não houver o rompimento da estrutura do topo prévio, após o toque na 50, no 71 e no 240, igual vocês estão vendo aqui, o preço pode ficar lateral, travado em distribuição para uma nova tendência. Então, no caso, se a tendência estaríamos de alta, pode ser que o mercado esteja cansando, revertendo a tendência, né? É uma possível reversão, entendeu? Pode estar acontecendo. É óbvio que antes dessa reversão, o mercado ele vai lateralizar. Então, se o mercado vai lateralizar, vocês concordam comigo que é um cenário que não é favorável para quem está querendo operar tendência, para quem está operando tendência? Então vocês concordam comigo que isso aqui é um início de esse toque na 9 de 50, na 9 de 50 do 271 e do 240, com a não renovação do topo prévio anterior, concordam comigo que é um forte indicativo que a tendência pode estar revertendo, que o movimento pode ficar travado, né? E aí a gente confirma isso ao decorrer do tempo, com o quê? Com as médias perdendo alinhamento, tanto no 71, quanto menos, a gente consegue ver isso com menos facilidade no 240. Por quê? Porque ele é um gráfico mais lento, é um gráfico maior, mais macro. Então o alinhamento das médias dele é mais devagar, né? Ele começa a desalinhar de forma mais devagar. Então por isso que é importante esse cenário do toque nas 50, com a não renovação do topo prévio, tanto do 71 quanto do 240. Por quê? Porque aí a gente já sabe, a gente entende que o mercado pode ficar lateral entre esse range. Montou um range, se ele não renovar aqui, mesmo que se renovar só e voltar para dentro, pessoal, não considero. Por isso que eu tenho que considerar se ele fizer esse padrão aqui, ó, romper o topo prévio anterior, depois de vir na 50, e pivotar em cima dele, confirmando um suporte em cima dessa estrutura. Coisa que não aconteceu aqui nesse contexto, né? Então, isso aqui vocês concordam comigo? Igual no início do vídeo eu comecei falando que é o seguinte, que a média o toque na média de 50 do 71, o toque na média de 50 do 240, né? Com a não renovação do topo prévio anterior, né? Pode tá indicando já para mim, ficar de orelha em pé, ó, você tá querendo trabalhar tendência, agora ele tem que renovar o topo ali, senão desconfigura toda a tendência. O mercado mostra que pode ficar lateral ou até mesmo já reverter, entendeu? Então, isso aí eu já ligo o sinal do quê? De ficar esperto, por quê? Porque eu sou um operador de tendência. Então, isso aqui já está me dizendo o que
possivelmente o preço entrou em exaustão e não vai continuar a tendência. Pode acumular para depois continuar? Não sei. Eu não tenho como saber disso. O que eu sei é o seguinte, que estatisticamente falando, quando isso aqui acontece, se ele não fizer esse cenário aqui, ó, romper o topo prévio, pivotar em cima dele, não há tendência mais. Tanto é que o decorrer dos dias, olha o que aconteceu, o mercado ficou lateral, as médias ficaram flat. O que é média flat? As médias ficaram de lado, tanto no 71. O 71 é tão importante que a gente consegue visualizar isso. Aqui, as tendências, para quem opera tendência, vai começar a falhar. O cara que opera tendência vai começar a tomar stop, que no caso eu. Por quê? Porque ó, ele veio na 50 do 71, veio na 50 do 240. Agora preste atenção nos rompimentos, nas estruturas. O mercado lateral, 80% dos rompimentos é falso. E mercado em tendência, 80% das reversões são falsas, certo? Então aqui o mercado já indicou para mim que o mercado dentro desse range, enquanto ele estiver dentro dessa estrutura aqui, ó, desse topo prévio, com este fundo aqui, ó, com esses dois fundos aqui, ó, o mercado está lateral, certo? Porque aqui ele acionou o toque nas médias longas, tanto do 71 quanto no 240. E aí vocês podem ver aqui, ó, agora como que os rompimentos vai falhar. Antes vinha que uma beleza, vou mostrar aqui, ó. Ó, pivotou, vai, ó, antes, ó. Ó, olha aqui. Ó, fundo, topo. Mercado veio, pivotou em cima, foi. Topo. Mercado pivotou em cima, foi. Por quê? Porque está trabalhando em tendência. Ó, alinhamento das médias. As médias estão abertas, ascendentes, né? Ó, aqui, ó, de novo, ó. Pivotou em cima, foi. Né? Veio dar uma buscada de liquidez aqui para baixo das médias depois, né? Mas aqui tinha outro suporte, ó, outra zona de pressão. O mercado pivotou em cima aqui, ó. Buscou suporte, foi. Aí aqui temos uma outra zona de pressão, outra resistência. O mercado pivotou em cima, foi. Aqui tem outra. O mercado pivotou em cima, foi. Aqui outra zona de pressão importante. Pivotou em cima, foi. Até entrar em exaustão. Até chegar ao ponto que o mercado não quis mais subir. Que a tendência começou a falhar. Aqui ele já começou levemente a andar de lado, veio na média de 20, andou, ficou de lado aqui, voltou, foi, renovou o topo, renovou o topo. Só que daí, notem que é o seguinte, aqui ó, renovou. Quando ele veio aqui, ele veio na média de 50, do 71 e do 240. Já não renovou mais topo. Notem que o padrão de ele vir na média de 50 e não renovar o topo prévio anterior, já me mostrou que, opa, a orelha em pé, veio na 50, tem que romper. Se não romper, tchau. Então, entendeu? Então, até evito de tomar stop procurando trabalhar na tendência, certo? Igual aqui deu tudo certo. Por quê? Porque estava alinhado, porque estava em tendência. Aqui ele já mostra que o mercado está cansado da tendência e pode entrar num ciclo de distribuição, até porque quem montou posição lá embaixo, aqui começa a realizar lucro, o preço tá caro, o preço tomar outro rumo, certo? Então, aí aqui, a gente tendo essa informação, o que acontece? A gente não é pego de surpresa. Lembra, mercado lateral, 80% dos rompimentos são falsos. Ó, o mercado pivotou aqui, ó, fez esse rompimento, pivotou, ó, pivotou, até deu prosseguimento, mas olha o prosseguimento que o preço deu. Já não foi aquelas coisas. Aí veio, ó. Opa, falhou. Já começou a falhar. Tá vendo? Aí veio aqui, ó. Rompeu o fundo, ó. Rompeu o fundo. Opa, falhou. Por quê? Mercado lateral. Mercado lateral, meu amigo, não tem. Entendeu? Então por quê?
que ele começou já colateral dentro desse range. Aí o que a gente faz? Ó, o mercado veio na média de 50, marca o range, faz o range do preço. Ó, faz o range, tá vendo? Montei o range. O que eu faço aqui? Eu coloco uma pintura de vermelho, um preenchimento de vermelho, porque é uma região que eu sou operador de tendência. Eu não vou ficar iludido aqui dentro enquanto o preço não sair daqui. E as médias estão flat. Olha a média flat. O preço rompe a média para cima, volta para baixo. Rompe para cima, volta para baixo. Tá vendo? Aqui ainda tinha um leve alinhamento, mas as médias já não estavam com um angulamento de 45 graus mais. Por quê? Porque o preço já estava trabalhando lateral. Mas como as médias são um time frame macro, 240 minutos, que são 4 horas de relógio, elas são a média mais lenta. Então ela normalmente ela vai ficar flat, 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 vai demorar mais para elas ficar bem flat. Mas aqui eu já entendo que elas estão flat porque o 71 já me informou isso. Tá vendo? Então, nesse cenário, eu não faço nada. O que eu vou fazer? Eu vou aguardar um rompimento de fundo, alinhamento das médias, o contexto é o mesmo para baixo. O contexto é o mesmo para baixo. Entendeu? Isso aqui é óbvio que é um contexto macro. É um contexto macro. Certo? É um contexto macro. Então, você pode trazer isso para o micro, mas você entende que o cenário não está para trade aqui dentro dessa estrutura de tendência, porque o mercado está travado, entende? Então, isso aqui ajuda muito na a gente ter essa visão do preço. Aí agora aqui, ó, o mercado começou, ó, veio para baixo das médias de 71, pivotou em cima, tá vendo? Pivotou em cima, as médias começou a alinhar para baixo, ó. 20 para baixo da média de 50, a 9 para baixo da média de 20, para baixo da média de 50. A 50 em cima da 20, a 20 em cima da 9. Alinhamento, reverteu o preço, quebrou estrutura. Desde aqui, ó, já poderia começar a pegar movimentos como eu estaria esperto, já que o movimento, a tendência acabou, o que aconteceria? A gente poderia fazer o que aqui, ó, nesse cenário? Diminuir esse range aqui, porque que houve a inversão das médias do 71, né? Aqui no 240 também houve a inversão das médias, ó, tá vendo? Média de 20 veio para baixo a média de 9 veio para baixo da de 50 e de 20 minutos, de 20 períodos, e aí com o tempo a média é mais demorada, tá vendo? A média 240 porque ela é mais longa. Aqui tá alinhando, ó. Entendam que aqui já tá voltando para baixo, mas vamos devagar. Que aqui é o gráfico 240, ele é muito mais lento. Mas ó, olha o 71. O 71 ele é um gráfico mais rápido. Então ele já começa a me dar oportunidades, mas me mostrar a direção mais rápido que o gráfico 240. É muito macro o gráfico 240. Isso aqui é para mim pegar uma visão mais macro do preço. E aqui eu consigo já no intraday eu consigo já conciliar para mim aproveitar os movimentos e a possível início de tendência, reversão para início de tendência. Então o que acontece? O preço veio, né? Aqui aconteceu leitura dos 4 passos, né? O mercado falhou topo, aí fez o fundo, travou aqui dentro desse range, não foi. E no micro, ele fez esse fundo, esse fundo e esse fundo dentro da lateralidade macro, porém ascendentes. E aí o que ele fez aqui? Ele renovou o fundo anterior, falhou o topo prévio anterior, mostrando reversão de tendência, né? E aí, após isso, o alinhamento das médias começa a me possibilitar entradas em venda, né? Para seguir o movimento, a tendência na venda. Então, aqui o mercado começou a cair, ó, nos 5 minutos, pelos 5 minutos, olha como é que as médias ficam dentro da lateralidade. Ó, tá vendo? Flat, ó, flat. Rompe para cima, falha. Rompe para baixo, falha. Rompe para cima, falha. Opa, rompeu para baixo a estrutura, ó. Quebrou a estrutura, tá vendo?
e começou a realinhar. As médias realinhou, tá vendo? A 200 em cima, a média de... Essa aqui é a VWAP secundária, é a média da VWAP secundária, que é 108 períodos, tá? Dos 5 minutos. Média de 50, 29. Alinhadas e abertas, ó. Aqui me possibilitando, né, na volta às médias, a procurar entrar no risco na venda, né, tendo em vista que o 71 já estava alinhando aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho pro micro, eu já consigo entender que, ó, este fundo aqui, ó, este fundo aqui quebrou estruturas importantes, né? O cenário melhor, às vezes, que eu gosto, é esperar o preço voltar nas médias, fazer pullback nas médias, aqui, ó, uma lateralidade, ele direcionou, voltar nas médias, tá vendo? E aqui, ele vinha aqui, ó, fazer uma troca de polaridade na zona de pressão do fundo, tá vendo? E aí, para mim pegar a continuidade de tendência. Com as médias alinhadas, o angulamento das médias no 5, ó, no micro, no intraday, alinhadas, quebrou a estrutura, né? Leitura dos 4 passos aí já mostrando tendência de baixa, né? Então, aí vocês notem o seguinte, olha o 71, alinhou, bonito. Ó o toque na 9 do 5, do primeiro toque, depois do realinhamento, saindo de região flat, primeiro toque na 9 do 71. Que trade lindo que deu, ó. Ó, primeiro toque na 9 do 71, depois de realinhamento, depois de sair de região flat, com realinhamento das médias no 71. Ó, olha que venda linda. Olha que venda linda, na tendência. Aqui, ó. Agora eu vou procurar nos 5 minutos. Cadê? Aqui, ó. Olha que venda. Essa aqui foi uma baita de uma venda. Ó. O preço veio nas médias, ó. Correu, ó. Ancorou nas médias. Veio para baixo. Voltou na região. Pivotou na zona de pressão, ó. Aqui que tá o segredo, ó. Pivotou na zona de pressão anterior, ó. Pivotou na zona de pressão anterior, tá vendo aqui? Pivotou na zona de pressão anterior. Aqui eu tenho preço saindo das médias, tá vendo? Realinhando. Se eu jogar no 2 aqui, eu tenho um micro pivô para mim entrar na venda com stop curtíssimo e alvo longo, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Aqui eu poderia entrar stop aqui em cima ou entraria nessa barra aqui com stop aqui em cima. Entraria aqui com stop aqui em cima, atrás das médias. Pegaria esse movimento lindo aí, ó, de baixo. O mercado fez, né? E o que eu teria no 71? Primeiro toque na 9 do 71. Depois de sair de zona flat, acionar reversão de tendência e com alinhamento das médias móveis do 71, né? No caso aqui, ó, média de 50, média de 20 com a média de 8, 9. 8 períodos que tá, na verdade, né? E a VWAP secundária também tava aqui, ó, passando aqui, ó, já, né? Então aqui foi um baita trade de venda. Coisa linda. O mercado desenvolveu muito. Então esse é o segredo para a gente sair da manada. Tá vendo? Agora o cenário aqui é o seguinte. Eu tô operando nesse cenário. Tô operando esse cenário aqui agora. O mercado voltou para a região das médias, voltou a trabalhar para cima das médias e ele está realinhando para possível alta. Isso aqui pode ser que foi uma correção dessa alta? Sim, porque se a gente pegar um Fibo, que fazer aqui, ó, ele reverteu, parece que foi no 61 ou no 50%. Deixa eu acionar aqui o
o imã. Então o segredo é as médias longas, desde o 71 com a junção do 71 com o 240. Cara, esse imã me dá uma raiva, tem hora. Tá certo. Aqui, agora vou pegar o último fundo aqui, ó. Desse swing de alta. Pronto. Vamos ver onde que o mercado retraiu. Ó, quebrou a estrutura da LTA macro, tá vendo? Quebrou a estrutura, né? Fez aquela descida, aquela venda linda com realinhamento que a gente viu. Que o mercado ele veio exatamente nos 50% da retração desse movimento de alta. Então, possivelmente uma retração saudável para o preço continuar a tendência no ouro. Entendeu? Se não prosseguir, ele pode buscar, né, o 61 ou até mesmo fazer uma correção mais profunda e vir no 76. Mas isso aí o tempo vai dizer, eu não sei. São probabilidades que pode acontecer. Mas aqui, o que eu estou vendo aqui? Realinhamento. Realinhamento. Agora, olha só, o mercado, ele veio, né? Veio, alinhou bonito, fez uma micro tendência de baixa, né? Uma tendência, eu costumo dizer que é o seguinte, a tendência macro aqui, nesse caso, é de alta, né? Aqui ele quebrou a estrutura para fazer correção. Então, essa tendência que eu falei que reverteu, na verdade, é isso que olhando para o intraday. Olhando com a visão macro ainda, esse movimento de retração aqui, eu considero ele como o seguinte: aqui o movimento macro, esse movimento aqui é um movimento, não é secundário, é um movimento de. É uma tendência. é, não é primária, é uma tendência. Cara, foge da mente, cara. É uma tendência. É tipo secundária, mas não é secundária, que eu quero dizer. É uma tendência. Caraca, velho, me fugiu da mente. Eu tá na ponta da língua, eu falo isso toda hora e eu não consigo lembrar aqui. Mas o que acontece? Tem um movimento primário, secundário. Não é secundário, cara. Não é isso que eu quero dizer. Tendência. Pera aí, eu vou pausar o vídeo e eu vou lembrar dessa porra. Não é possível. Pera aí, pessoal. Lembrei, pessoal, lembrei. Vamos lá. Movimento intermediário, pessoal. Esse aqui é um movimento intermediário. Movimento primário. Ó, movimento primário é o macro. Movimento intermediário. E agora, o que acontece? Ele vê nesse 50%, né, desse movimento intermediário. Agora, o que a gente vai... O que eu vou analisar? As médias móveis. Por quê? Porque o preço ele veio nas médias aqui, pela lógica, se ele fosse continuar na tendência de baixo, ele tinha que dar prosseguimento. Ele veio na média de 50, ele tinha que voltar aqui e romper esse fundo prévio. Tá vendo? Vocês lembram que eu falei do início? Falei, ó, para ser uma confirmação de tendência, ele tem que fazer este movimento, tanto quanto para cima quanto para baixo. Que movimento? Depois que ele vem, ele saiu das médias, teve o alinhamento, o mercado veio para baixo. E ele voltou de novo nas médias. Opa, ele voltou de novo nas médias. O que acontece? Para ele, inclusive, se fosse para ele pegar impulso, para ele continuar a tendência de baixa, no caso, igual eu tava falando, ele teria, igual quem opera a tendência
acha que quando volta, sai do movimento, ele volta, é para pegar impulso para continuar, certo? Se não for, o que acontece? Esse topinho, esse fundinho aqui, pessoal, ó, foi o fundo prévio. Vou pintar ele aqui do mesmo jeito. Fundo prévio, né, do movimento de baixa. Após a subida e o preço vir na média de 50 do 71 e na média de 50 do 240, que está um topo mais aqui para cima. No caso aqui, ó, toque, primeiro toque na média do de 50 do 71, foi nessa estrutura. Deixa eu aumentar aqui porque ficou curto. Então aqui, ó, foi o primeiro toque na média de 50 a 71. Notem que a visão que eu tenho que ter para o mercado, para me saber se o mercado vai reverter, o mercado vai continuar a tendência, era o que? Após ele testar, fazer a correção mais profunda na média de 50, após o realinhamento para baixo, a indicação de tendência para baixo, né, de direcionamento de tendência para baixo, era ele fazer o que? Voltar aqui, pivotar nesse fundo aqui, certo? Para continuidade e com alinhamento das médias, descendo aqui, ó, certo? Coisa que não aconteceu. Então, o que isso me diz? Eu ainda unindo essa visão com a marcação de retração, né, com a Fibonacci, eu entendo que isso aqui só foi um possível pullback. Por enquanto, até então, só foi pullback da movimentação primária, da tendência primária de alta. Então, essa movimentação de baixa aqui, esse movimento secundário aqui, na verdade, só foi uma correção do movimento primário. Então, essa tendência intermediária só foi uma correção do movimento primário, né, da tendência primária. Foi uma correção. Então, possivelmente, o preço pode continuar a tendência. Desde que, aqui, ó, vamos lá. Aqui o toque na 50, né, foi aqui. Deixa eu continuar aqui. O segundo toque na 50 do 240. Agora aqui ele tocou na 50 do 240. Ele tinha que vir para baixo, quebrar fundos, quebrar esse fundo, quebrar este fundo, continuar, pivotar nessas regiões e continuar o movimento. Coisa que não aconteceu. E o que foi que aconteceu? Renovação de topo, renovação de estrutura. Tá vendo aqui? O mercado rompeu essa estrutura, pivotou aqui nessa zona de pressão anterior, que foi aqui no toque da 50 do 71. Aqui, ó, tá vendo? Ele pivotou aqui e armou para alta. Aqui a gente tem média de 50 do 240, média de 20 do 240, média de 8 do 240, né? E no time de 71 minutos, as médias estão realinhando para alta. Então, o que eu vou ver segunda-feira, domingo de noite, na madrugada de domingo para segunda, né? Na segunda-feira, eu vou ficar esperto com o movimento é esse aqui, entendeu? O mercado continuar alta, que é o que ele está me dizendo, entendeu? Que isso aqui só foi uma correção e o mercado pode buscar regiões superiores aí para cima. Então, eu vou fazer o quê? Se eu sou um operador de tendência, entendeu? Eu fiz a compra aqui, pessoal. Eu fiz uma compra aqui, ó. Agora, sexta-feira, ontem, foi o último dia. Aqui, ó. Eu fiz uma compra aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui aqui, ó. Pelos 5 minutos, ficou mais fácil. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Zona de pressão, né? Aí, ó. Eu fiz uma compra bem aqui. Sem contexto de médias, porque nos 5 minutos as médias estavam para baixo, mas eu tô contra a tendência micro, mas a favor da tendência macro, né? Da pré-tendência macro, entendeu? Então, porque aqui as médias estão se realinhando, tá vendo? O preço veio de cima, então aqui eu operei contra a tendência micro, que foi esse movimento de baixa,
mas a favor do movimento macro, né? Até porque aqui eu tive contexto, médias móveis do 71, né? Médias móveis do 240 e zona de pressão importante, né? Que o mercado tinha rompido e faltou ele pivotar aqui em cima. Então rompeu para cima essa estrutura, pivotou aqui em cima. Então aqui eu já estava premeditando isso. Então depois que ele fez esse movimento aqui, ó, fez 1, 2, 3 de alta, aqui na correção eu peguei a compra, que no caso foi essa vela aqui, ó, realinhando com a média de 20, trabalhando acima da média de 20 do 5. Peguei essa alta aqui, cadê? Eu peguei essa alta aqui, piramidei até aqui nessa região, surfei até aqui o movimento, né? Pelo 2 minutos, o movimento foi, dá pra ver também aqui, ó. Esses irmãos, na verdade, eles não têm misericórdia de ninguém. Eles, quando eles precisam da gente, você tá doido, ó. Aqui, ó. Pelos 5 minutos, meu stop ficou aqui embaixo. Entrei nessa barra aqui. O 2 minutos, o 5 confirmou a entrada no 2, né? O mercado foi, pivotou aqui nessa estrutura, desenvolveu. Aqui eu fiz a piramidagem, né? Aumento de posição. Fiz parcial aqui. Fiz aumento de posição aqui, na média, quando ele deixou o gatilho. Peguei continuidade do movimento. Surfei até aqui, fiz parcial, ele voltou. Aí aqui eu fiz aqui, ó. Eu fiz um aumento de posição aqui. Aí ele pegou e me estopou. Fiz um aumento de posição aqui. Aí ele me estopou aqui e eu realizei lucro, né? Então, a visão é essa, pessoal. A visão é essa. Agora, o que eu tenho em vista no macro? Eu tenho em vista que o quê? Aqui também eu tinha as médias de 200 do 15, tá? Nessa região. Então, eu tive o quê? O contexto é esse, né? Que você tem que ter para saber se o mercado está entrando numa tendência, ou se o mercado está em uma tendência, ou se o mercado está finalizando uma tendência, falhando uma tendência, no início de uma possível falha de continuidade de uma tendência. É essa, é a média de 50 do 71 com 240. Entender esse contexto é muito importante, tá? Então vamos ver o que o mercado vai desenvolver aqui, o que o mercado vai fazer, certo? Se caso o preço quiser vir fazer uma correção maior, se caso, igual aqui, ó, se caso o preço, eu tô vendo que os movimentos de alta tá com relutância, mas se caso ele quiser vir fazer uma correção maior, aqui, ó, aí, ó, se ele quiser vir na região do 71, no 61,8, que está aqui abaixo dessa região dos 50, e ele quiser fazer, no caso, né, se ele respeitar aqui dessa queda, tem as regiões de retração dessa queda, vamos supor, aqui ele bateu no 50%. Se ele quiser falhar essa continuidade e vir para baixo aqui, né, aqui é a região de 50% dessa pernada aqui, ó, desse movimento de alta, dessa tendência, né? Ele bateu no 50%, não foi? Então, se ele quiser, se essa reversão, né, no caso, essa correção for uma correção mais profunda, e ele quiser vir buscar o 61%, que está bem aqui embaixo, está nessa região, ele vai fazer o que aqui, ó? 1, 2, 3, e vir aqui, aí ele vai continuar, vai armar de novo e vai continuar a tendência. Então tem que ficar esperto nesse cenário, né? Aqui está num lugar chave, por quê? Porque a região de retração também dessa região. Ele tem que passar a ganhar essas regiões de retração e pivotando em cima com alinhamento macro. Aí eu vou crer que o movimento a tendência aqui vai continuar. Já, entendeu? Se caso começar a falhar aqui, já está no 50%. Ele já defendeu aqui, mas aí pivotou aqui na lateralidade que eu falei para vocês, que foi essa daqui. Se ele quiser ir continuar, ele vai ter que vir aqui romper esse, pivotar aqui em cima, tipo, ó,
Vem aqui, pivotar aqui em cima e continuando, ganhando estrutura, né? Ganhando estrutura, né? Aí ele vem aqui, pá, vai. Então, vamos ver. Isso aí o tempo vai dizer. Eu não sei. Eu tenho probabilidade de eu sei como que ele se comporta. Mas se ele vai fazer isso ou não, eu não sei, não tem bola de cristal. Entendeu? Então são cenários que eu espero do preço. E se ir contra o que eu estou imaginando, o que eu estou vendo, eu sei que ele pode estar fazendo. Entendeu? As médias móveis vão me dizer isso. Então é só ter calma e paciência, né? Vamos ver o que o mercado vai dizer. Mas então essa visão da média de 50, ela é muito importante porque ela mostra isso aí. Aí é só você pegar os topo e fundo prévio para você identificar, entendeu?